Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos de volta ao vivo. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O presidente Lula assina hoje a medida provisória do novo Bolsa Família. 700 mil famílias que têm direito ao benefício vão ser contempladas e as que não se encaixam nos critérios vão deixar o programa. O governo do presidente Lula retoma o Bolsa Família, programa social que vai pagar pelo menos R$ 600 por assistido. As famílias com crianças de até 6 anos têm direito a um adicional de R$ 150 e ainda R$ 50 adicionais para cada criança e jovem com idade entre 7 e 18 anos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que 700 mil famílias que têm o direito ao benefício e que estavam de fora do programa vão passar a ser contempladas. Elas vão ocupar o espaço deixado por beneficiários que vão sair do Bolsa Família após o governo ter identificado que havia pagamentos para as pessoas que não se encaixavam nos critérios. O ministro afirmou também que, a partir do dia 20, começarão a ser feitos os pagamentos já de acordo com as novas regras do Bolsa Família. De acordo com Dias, a ideia do governo ao fazer o desenho do novo programa social é proporcionar pelo menos R$ 142 por pessoa em cada casa. Dias acrescentou ainda que o pagamento do Bolsa Família em 2023 terá impacto de menos de R$ 175 bilhões no orçamento da União. No destaque internacional, a Organização Meteorológica Mundial alertou nesta quinta para um possível retorno do fenômeno climático El Niño, devido a uma mudança nas condições de temperatura já nos próximos meses. O fenômeno atmosférico causa aquecimento fora do normal no Oceano Pacífico na parte equatorial, influenciando a superfície das águas e o clima em outras partes do globo. A agência da ONU afirma que há 15% de chance do El Niño voltar entre abril e junho. E a possibilidade aumenta para 35% entre maio e junho. E de junho a agosto sobe para 55%, com a maior probabilidade de ressurgimento e elevação nos níveis de temperatura. Já o fenômeno Laninha, que surgiu em setembro de 2020 e, segundo especialistas, está chegando ao fim, é relacionado à redução da temperatura das águas do Pacífico, em um resfriamento em larga escala, que é um cenário oposto ao que se vê com o El Niño. Ainda que os últimos 8 anos tenham sido os mais quentes já registrados. As consequências gerais do El Niño são as temperaturas globais que voltam a subir, prejuízos econômicos e ambientais, como mudança nas forças dos ventos, transformação na quantidade de chuva, secas e enchentes. Consequências que também afetam as atividades agrícolas. Aqui no Brasil, o El Niño tem influenciado no clima, provocando excesso de chuvas no Sudeste e no Sul e secas em outras regiões como o Norte e Nordeste. E enquanto os meteorologistas consideram a probabilidade do retorno do El Niño e de um aquecimento da temperatura, o período seguinte será conhecido como de condições neutras ENSO, o que significa nem El Niño e nem Laninha. Diversas regiões da Argentina ficaram sem energia elétrica nesta quarta-feira, levando à interrupção de vários serviços. A região metropolitana de Buenos Aires, que é a capital do país, também foi afetada. Na capital, houve a interrupção nos serviços das principais linhas de metrô e trens suburbanos. A origem da queda de energia teria sido um incêndio que ocorreu a 60 quilômetros de Buenos Aires, perto das linhas de alta tensão que ligam a central nuclear Atucha 1. Como medida de segurança, as usinas de geração de eletricidade Atucha 1 e Central Puertos ficaram fora de serviço. Essa medida afetou o fornecimento de energia em grandes áreas do país. Na cidade de Buenos Aires, vários bairros ficaram temporariamente sem eletricidade. No aeroporto metropolitano e no aeroporto internacional de Ezeiza, houve microcortes que não interromperam os serviços. O incidente ocorre no momento em que a Argentina está passando por sua 9ª onda de calor neste verão. A capital vive o verão mais quente desde que os registros começaram em 1961. Uma última informação.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu acabar mais uma vez com a obrigação do uso de máscaras em aviões e aeroportos. A medida, que foi implantada no início da pandemia para evitar o contágio do coronavírus, já havia sido flexibilizada em agosto do ano passado e voltou a ser obrigatória no final de novembro. E agora, apesar de desobrigar, a Anvisa recomenda o uso para evitar a circulação do vírus, principalmente para pessoas imunossuprimidas e com comorbidades. Vamos ver. A diretoria da Anvisa decidiu nesta quarta-feira por fim a obrigatoriedade do uso de máscaras dentro de aviões e aeroportos brasileiros. O uso das máscaras foi uma medida adotada para reduzir a circulação do vírus da Covid e outras doenças respiratórias. Segundo a Anvisa, a decisão de flexibilizar o uso das máscaras está de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. A flexibilização do uso de máscaras em aeroportos e aeronaves passa a valer assim que a decisão da Anvisa for publicada no Diário Oficial da União. Todos os diretores do colegiado concordaram que a obrigatoriedade do uso do equipamento pode ser revista sem colocar em risco a população, já que houve queda no número de novos casos de Covid-19. Ainda assim, a Anvisa recomenda o uso de máscaras para evitar a circulação do vírus. Atualmente observamos a alteração epidemiológica da Covid-19 com a redução do número de casos novos, o que permite a decisão pela flexibilização da obrigatoriedade do uso de máscaras no interior dos terminais aeroportuários e aeronaves. Entretanto, no presente momento, reafirmo o caráter recomendatório do uso de máscaras faciais no interior dos terminais de aeroportos, aeronaves, meios de transporte e outros estabelecimentos localizados na área aeroportuária. É uma recomendação que ela visa a proteção à saúde, principalmente daqueles que apresentam-se mais vulneráveis. Outras medidas adotadas nas viagens aéreas durante a pandemia seguem sendo obrigatórias. São elas: desembarque por fileiras, proibição de viagens para casos confirmados de Covid-19, exigência de limpeza e desinfecção de ambientes e aparelhos de ar-condicionado e avisos sonoros sobre o uso de máscara em aeroportos e aeronaves. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho, na edição de 13h. Não saia daí, porque eu e a Dani Paris esperamos você. Até mais!